Com você, Renato, vai ser diferente. Você não vai começar aprendendo a língua. Não, sabe o que você vai fazer? Você vai falar a língua de Deus com eles, que é a língua do Espírito Santo. Como que vai ser? Não sabemos, mas Deus vai fazer. Muita fé. E foi isso que aconteceu. Chegamos na Suíça, eu era pequenininho, mas pequenininho, eu era uma criança, tinha, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos, 9, sei lá. Minha irmã menor tinha 6 anos. Você adaptou bem? Difícil, porque a gente saiu do Brasil, naquela época não tinha celular, né? Essas coisas de rede social que você conversa com a pessoa, tudo. E enfim, e aí chegamos lá sem falar a língua, E a gente, na nossa mala, a gente levou uns folhetinhos em alemão, que a gente tinha uma pessoa aqui no Brasil que falava, ela traduziu, e levamos um folhetinho. E o que a gente fez? A gente já na primeira semana, nossa família foi para uma praça lá em Zurique, que é onde que a gente mora, uma cidade na Suíça. E começamos a repartir. Nisso que a gente começou a repartir, apareceu um jovem. E falou, pô, vocês são do Brasil? Vocês somos. Aí eu falo um pouquinho de português. Era um suíço. É mesmo. E ali a gente começou a falar de Jesus para ele. E ali, poxa, que legal, eu amo o Brasil e tal, etc, etc. Começamos a falar de Jesus. Fizemos nosso primeiro culto, a gente não sabia falar alemão, então ele traduzia a gente. Então chamamos as pessoas, os vizinhos, que a gente começou a conhecer, onde a gente morava. E o pessoal na minha rede? Totalmente não, conservativo, assim, isso aí é uma seita, né? Mas Deus é tão grande que a gente começou a falar e começamos a cair na graça deles. E hoje a gente está lá na Suíça com 3 igrejas. Glória a Deus. Com uma igreja assim fantástica, Deus tem feito grandes coisas. E hoje a gente veio para cá, para o Brasil, para participar do congresso da nossa igreja, que está fazendo 30 anos aqui no Brasil, a comunidade da Zona Sul, ali no aterro do Flamengo, né, especificamente falando. E nós trouxemos uma mini caravana da igreja com 15 pessoas de lá para cá. Cara, eu vou falar, eu sou filho de pastor, mas não sou pastor. E meu pai sempre fala assim, pastor de jovens, mas não sou aquele pastor de igreja, né? Que mas é o aquele pastor Davi. Pode ser. Tem pastor Davi, tem todo mundo. Vai estar no fogo aí, né? A gente aprende muito dentro da igreja, a gente tem aprendido muito. E eu sou jovem, não sou velho, sou jovem. Eu sou uma pessoa também bem sucedida, eu tenho uma empresa, eu tenho minhas coisas lá na Suíça e tudo. Mas uma coisa que eu aprendi é honrar. Porque quando você honra o seu pastor, o seu líder, a sua igreja, aquilo ali você está plantando, cara. E aquilo ali você vai receber. Eu tenho... meu pai, ele teve um único pastor, que foi o pastor Marco Antônio. Meu pai tem mais do que 40 anos de cristão. Teve várias oportunidades para ir para a igreja fulana, outra igreja, mas meu pai sempre, desde que ele se converteu, a única igreja que meu pai foi da comunidade. Ele cresceu na comunidade, fidel. Porque muitas vezes a gente acontece muitas situações na igreja que o pastor, eu não gostei que o pastor falou comigo assim. Eu não gostei que o presbítero, o diácono ali, deu uma chamada aqui, isso não pode. Eu vou para outra igreja. Meu pai teve várias oportunidades de pegar aí. Mas até hoje, na mesma igreja, o mesmo pastor. E assim que a gente vai seguir, até Jesus voltar. E uma coisa que a gente acredita muito nisso. Eu, Gabriel, acredito muito nisso. E eu falo com todo respeito. Existe um segredo na vida de um cristão que muitas vezes ele não entende. Se ele entender esse segredo, ele vai a lugares altíssimos. Que é aquele versículo que está lá em 2 Crônicas que fala: credes em Deus e serás abençoado. Mas continua o versículo. Mas credes nos seus profetas e você será próspero. Eu falei que vocês iam surpreender. Isso aqui não combinou nada não, tá? Não, eu não. Aqui é o Espírito Santo conduzindo essa conversa. Eu estou me alimentando muito aqui. Eu creio que você que vai assistir este podcast vai se alimentar também. A gente está falando de um homem mora num polo bem distante. Praticamente, você tem um mapa aí, não é para te orientar, só para você entender. O Brasil está mais para o sul, mais para o norte, lá para cima, você inclinando um pouquinho assim e traçando uma reta, que aí você, como se fosse para a França ali, você vai chegar onde ele está. E é chão. Mas é o que Deus faz. O mesmo Espírito que fala lá, usando aqui o Gabriel com seus amigos, sua família, para nos abençoar. Eu tenho certeza, não tenho dúvidas nenhuma, que esse encontro aqui nosso
foi marcado por Deus. É a Amém. agenda de Deus. Amém. É a agenda do Espírito Santo. É que nós somos bastante humildes em todos os aspectos. Nós estamos aqui fazendo esse podcast com todo carinho, essa terceira entrevista. Terceira entrevista. Deus falou que seria bênção e eu acreditei nesse projeto. Amém. E essa terceira entrevista que a gente está tendo, muitas pessoas, até próximas, duvidam, né? Duvidaram. Às vezes não querem nem participar porque não acreditam, essa é a realidade. Mas quando eu falo isso, eu não falo nem com dó, nada disso. Eu falo porque eu sei que é a realidade do ser humano. Então, qual o seu pai passou. Nem todo mundo vai dizer vai. E tem gente que ainda vai dizer assim, ó, vai. Mas por dentro vai se dar mal. Vai se dar mal. E isso faz parte. Mas a gente acredita nesse projeto. E quando a gente se falou a primeira vez ontem, eu senti de Deus. Você vê que eu não me apresentei. Eu não falei, sou pastor Silas. Não. Você viu como é que eu me apresentei a vocês? Não. Perguntou o nome, Silas. Porque eu aprendo na palavra de Deus que a gente não tem. O título não é nosso. Eu preciso ficar me apresentando. Eu quero que as pessoas conheçam Silas pelo caráter do Silas. Mas enquanto eu estiver pastor, e foi ordem de Deus, eu vou fazer aquilo que apraz a ele. E isso que tudo isso que você está falando, Gabriel, pode ter certeza, um alimento muito bom para ela. Eu sei que tem muito mais, eu sei que tem muitas coisas boas que estão por vir aí da ordem de Deus. E eu vou levar isso para o meu ministério. Essa unção, essas palavras. Reitero e reforço, a gente não combinou. Eu não cheguei. O Gabriel fala isso. Nada, diante de Deus nada. Sim, não teve isso e a gente precisa ouvir isso. Quando você fala em causa própria, é meio que parece forçação de barra. Ainda que não seja, mas é tipo, eu induzi aqui o assunto e falo, tá entendendo? Mas não, naturalmente, Deus está te usando e eu sei que muitos, você precisa ouvir isso, que é do Ministério Refúgio Baluarte, principalmente. Mas todos que vão ouvir isso, seja quais forem os ministérios, precisam ouvir essas palavras sinceras. Mas você que é do Ministério Refúgio Baluarte, eu tenho essa convicção que nós vamos alçar os voos na unção de Deus. Eu acredito muito nesse negócio de honra e respeito, entendeu? Assim, cara, Deus está nisso. Não tem como Deus não estar nisso, entendeu? Eu aprendi desde criança isso, entendeu? Desde criancinha eu olho assim e vejo, por exemplo, meus pais se submetendo aos pastores deles, minha mãe submetendo ao meu pai, assim, desde criança, tudo assim, e uma bênção, não é que, que você faz isso e pronto, não é isso, não. É muito mais do que isso. O Evangelho, o amor de Cristo é muito mais do que isso. E eu entendi. Tem que ser transformador. Exatamente. E esse negócio de honra transforma a vida. Transforma a vida. Eu vejo isso na minha vida. Eu não estou falando dos outros, estou falando de mim. Eu não estou falando dos outros, estou falando de mim. Eu vejo como que Deus, a graça, o favor dele é comigo, entendeu? Isso não vem porque eu sou legal, ou eu sou um cara feio, bonito, ou que seja. Isso vem porque Deus vê que você honra os princípios deles. Então, assim, meus pais sempre falaram para mim, Gabriel, tem alguns princípios da vida que você não pode perder. Gratidão, honra, lealdade. Gratidão, honra, lealdade. Olha o tema de pregação aí, aproveita isso aí. Gratidão, honra e lealdade. Isso é muito profundo. Isso, a gente vive muito isso dentro da nossa igreja, dentro da minha casa, dentro da nossa igreja. E Deus só abençoa quem faz isso. Eu, por exemplo, eu tenho 37 anos de idade, mas eu vivi toda a minha juventude, ainda vivo, ainda me sinto jovem, dentro da igreja, servindo. Então, por exemplo, eu sou músico, eu estudei música também. Então, eu me lembro quando a gente chegou na Suíça, eu tinha lá meus, sei lá, quantos anos, meu pai olhou para mim e falou assim, olha, não tem ninguém para tocar na igreja. Aí olhou para mim, para minhas irmãs, vocês são meus músicos. E eu me lembro naquele tempo, eu olhei para meu pai e falei, pai, eu não sei nem tocar, eu não sei nem o que é música. E meu pai falou aquilo que o pastor Marco Antônio falou para ele quando ele saiu do Brasil para a Suíça. Mas Deus e eu acredito em você. E eu me lembro como fosse hoje, a primeira vez. Palavras, né? Rapaz, a primeira vez que a gente foi tocar na igreja, que era uma salinha assim, bem pequena, desse tamanho, talvez menor, lá na Suíça, tinha 15 pessoas dentro da sala ali, que a gente estava começando a igreja, 10 pessoas dentro da sala, a gente estava começando a igreja. Meu pai falou, você vai ser baterista, a sua outra irmã, Joquebede, que é pastora, vai ser tecladista, vai cantar, e a outra irmã, ela vai fazer, a sua irmã menor, Sarid, vai... Joquebede é que estava com... Isso, Joquebede, é pastora. E a outra irmã vai fazer também teclado. E vamos fazer uma música aqui, a gente tem que cantar uma música domingo que vem. Eu me lembro que a gente tinha uma semana para aprender uma música. E eu falei, meu
Deus, mas eu não sei tocar bateria. E a minha irmã Joquebete falou, eu não sei tocar teclado. E eu me lembro que naquela... Espírito Santo. Naquela época, meu pai falou, eu vou orar e Deus vai fazer um milagre. Eu falei, mas milagre, como que é isso? E foi muito engraçado que meu pai falou isso numa segunda-feira, uma terça-feira apareceu um irmão na nossa igreja, na nossa casa, que sabia tocar violão e teclado. É o que Deus faz. E meu pai falou para ele, olha, é o seguinte, domingo que vem eu preciso ter que meus filhos possam tocar uma música na igreja. Ele não era da Suíça, ele só estava passando pela Suíça. Era brasileiro, estava fazendo uma viagem na Europa e ele passou lá em casa, tá, etc. Ele falou, tá bom, então eu vou tentar ensinar eles aqui. Então a gente aprendeu uma música lá, que a gente aprendeu, que era uma música da Aline Barros, que falava, fico feliz em vir em tua casa. Fico feliz em vir em tua casa. Eu conheço. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Essa foi a primeira música que eu toquei com a minha irmã na igreja, que a gente aprendeu essa música. Em uma semana. Bem balada. Bem... Exatamente, alegre, tá? Isso. E ali começou. Eu comecei a tocar na igreja com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Foi a primeira vez que eu toquei na igreja e até hoje eu toco. Sou dirigente, sim, mas eu toco todos os instrumentos, teclado, piano, guitarra, baixo, eu toco tudo. E a gente começou ali. E por quê? A comunidade, assim, vou falar assim, que um dos... como se fala em português? De vez em quando me saem umas palavras em português. Colunas da igreja é o louvor. A comunidade tem isso. Então, por exemplo, quando... coluna ou pilar, né? Pilar, vamos falar pilar. O suíço aqui, o Mihail, ele falou, quando eu cheguei na igreja, quando começou a tocar o louvor, eu senti um fogo de Deus. Ele falou isso. E a gente tem muito isso, entendeu? Assim, o louvor é muito importante. Só que lá na igreja é engraçado, eu preciso falar isso pro Senhor. Lá no nosso culto, a gente, quando tem a parte do louvor, a gente toca em 5 línguas. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. A música, por exemplo, você já ouviu falar aquela música que aqui no Brasil canta muito, a nova música agora do Kemuel com o Lucas Agostinho. Eu quero viver algo novo. Sim. Eu quero viver algo novo. A gente canta lá. Só que a gente canta em alemão e em português. Então a gente está aqui cantando em português o refrão. Eu quero viver algo novo. Aí todo mundo assim, ok. Aí a gente canta em alemão. Ja, ich will etwas Neues leben. E a gente continua a música em alemão. Então lá na igreja louvor, a gente mistura tudo. Aí do nada, porque também tem pessoas que só falam inglês na nossa igreja. Aí a gente canta Jesus, lover of my soul. Aí a pessoa, meu Deus, tá em inglês. E lá no telão tá em inglês. Aí do nada a gente volta pro português. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Pô, fantástico. E depois a gente volta pro alemão. Vou botar a banda daqui pra fazer isso. 5 idiomas, viu, Vitória? E a gente vai, e a gente canta em inglês, canta em espanhol, porque a gente tem várias pessoas dentro da nossa igreja lá na Suíça. E isso foi a forma, não vou falar que foi mas foi uma estratégia que Deus deu pra gente lá na Suíça para alcançar as pessoas. Então... Elas não vissem a mesmice, né? Exatamente. Porque o que eu penso, né, independente do ministério que seja, sim. Eles estão afastando as pessoas. Sim. Então, o problema não é nem colocar dentro, o problema é manter. Sim. Tem gente que está colocando pessoas para fora da igreja, não é? Acho que estão se tornando, ao invés de se tornarem cristãos e agregar como irmãos, estão se tornando juízes. E põe o dedo e faz, quer dizer, umas limitações, porque ainda não entenderam que Deus é multifacetado. Amém. Existe a multiforme graça de Deus, ou seja, tem gente que quer ficar quietinho, não quer barulho, não quer nada, tem lá o teu lugar. E a gente estava falando do respeito também, Gabriel. O que é interessante é que o respeito ele não é unilateral. Sim. Você não respeita a tua autoridade porque é teu pastor. Pode não ser da tua congregação, mas tem que respeitar. É o nome de Deus, é um profeta. Não é verdade? E tem muitos que não assim. Eu não vou citar aqui nomes, não, questão essa, acho que nem precisa, mas infelizmente tem uma denominação aqui que eles só respeitam o que é deles. Se não for deles, eles não têm você como nada. Isso não é evangelho, né? Isso não é, isso não é reino de Deus. O reino de Deus é eu saber que até você era batista. Quem consagrou, que não foi, o problema é teu. Mas eu tenho que te respeitar primeiro como ser humano. E aí vem os princípios, então. Mas eu acho que o cristão se perde nisso. E os pastores têm um trabalho, graças a Deus, para educar o povo. Do índio que seu pai cumpriu,
como missionário, uma promessa que ele teve, mas ele fez o papel dele. Sim. Vai deixar tudo para Deus fazer. Aí, Ele teve hoje, que fazer assim, vamos pra guerra. se é para fazer, eu vou fazer. Agora eu vou ficar sentado, vou levar uma rede para a Suíça, botar lá, deve ter árvore, prende numa, prende outra, e fica lá com suco de laranja esperando o Espírito de Deus fazer. Não é diferente, como você fala, encontrou barreira na Suíça. Vamos colocar aqui como se fosse hipotético, como se fosse 2 classes de demônio. Porque existem várias classes. Aí a gente fala da Suíça, país desenvolvido, todo mundo sabe disso, em todos os sentidos. Primeiro mundo, né? Mas se falando da renda per capita lá, é totalmente diferente daqui. Total. Lá, ferro, céu de ferro, bronze, né? Céu de bronze. Quer dizer, o demônio lá é porque quando você falava, eu me lembrava do jovem rico na Bíblia. Quando Jesus, ele interpela Jesus e fala que faz aquilo tudo, e depois Jesus dá a direção para ele e no final diz, ele pega tudo que tu tem e vende aos pobres. Aquilo incomodou ele. É como se fosse tal. Então, muitos que têm dinheiro, eu acho que estão resolvidos, não precisam de Jesus, porque a visão deles é que quem quer Jesus é o pobre, coitadinho, que não tem saída e está numa depressão. Então, você tem essas classes de demônios operando em todas as áreas aqui. Você vai perceber que, se você respeitar, honrar, a Bíblia que falou, não foi o Gabriel que inventou, você vai prosperar também. E essa prosperidade pode ser em todas as áreas. Eu sou o maior exemplo disso. Fala, Gabriel. Sou o maior exemplo disso, entendeu? Ter gratidão, cara. Ter gratidão com o teu pastor, com a tua igreja, com o irmãozinho que está ali, com o irmãozinho que está abrindo a igreja, com aquela irmã que faz a intercessão, com a irmãzinha que limpou o banheiro. Cara, gratidão, cara. Aí tem, uma vez eu estava, tem pouco tempo atrás, pouco tempo atrás a gente estava lá na Suíça, deve ter 1 mês ou 2 meses, aí eu estava até conversando com os irmãos lá da igreja, que que aquela igreja assim, que a nossa igreja, poxa, tá, mas a outra lá é melhor, que não sei o quê. Irmãos, se Deus te plantou aqui é porque Ele tem um propósito aqui, entendeu? Porque, cara, assim, sempre lá vai ter uma coisa, tudo, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Entendeu? Deus tem um propósito. E uma coisa eu aprendi na minha vida, é ser fiel ao pouco que Ele nos colocará. Entendeu? Eu falo que o Espírito de Deus está aqui, tem ovelhas minhas aqui ouvindo pregação minha de domingo. É a magia do pouco. A magia do pouco. Você pega na Bíblia, justamente o que você está falando, é de Deus, tá vendo? O Espírito de Deus testificando. É sim, cara. A assim, honra do pouco vai te projetar para o mundo. Exatamente. Porque se você não conseguir ser fiel no pouco que Deus te deu, tem que ter alguns princípios, assim, eu vejo muita gente aqui no Brasil, eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, mas eu venho uma vez ao ano aqui, de vez em quando, eu já tinha 3 anos que eu não vinha no Brasil, então, venho agora. Eu sempre chego aqui e eu me assusto um pouco, falando sincero, assim, porque eu sinto falta, um pouco da honra dentro da igreja, eu sinto falta da gratidão, eu sinto falta um pouco da lealdade. Eu vejo que hoje está uma moda o evangelho. Eu gosto, não gosto aqui, vou para lá. Aí meu pai sempre fala, né, cara? Meu pai fala assim, aqui na igreja, na comunidade, você vai ver o evangelho, você não vai ouvir aquelas palavras de automotivação. Os coaches agora. Exatamente, porque hoje todo mundo fala bonito, né? Porque você vai conseguir, que você não sei o quê. Meu pai fala, aqui a gente vai pregar a palavra, e muita gente não gosta disso, porque a palavra, ela transforma. E essas palavras hoje em dia nas igrejas que a gente está ouvindo, aquelas palavras assim que faz bem o teu ego, dá uma massajazinha, uma massagem, né? Como, puxa, que gostoso, mas não transforma a tua vida. E essa palavra, cara, tem que voltar para nossas igrejas. A palavra da palavra, uma palavra raiz, dói. Muitas vezes doer, né? eu estou sentado ali ouvindo a palavra e falo assim, ai, poxa, mas lá na outra igreja seria tão mais bonito, as luzes são legais, a banda é rock, que não sei o que, aquela coisa. Mas Deus te colocou ali, seja fiel, porque Deus tem um propósito com você. E eu falo isso por mim, cara, porque, olha, eu vou te falar, Deus levou a gente para a Suíça de uma forma extraordinária, um milagre. E a gente chegou lá, como eu falei no começo ali do nosso podcast, a gente chegou com 5 malas. Hoje a gente tem lá, bota aí, sei lá quantos membros, mas Deus tem crescido a gente de uma forma incrível, que a gente não tem um controle sobre isso. Mas não é só crescimento.
Porque muita gente chega pra mim, quantos membros você tem? Eu não gosto de falar isso, sabe por quê? Porque Deus não olha para a quantidade, Deus olha para a qualidade. É isso aí. E uma coisa que a nossa igreja vive, e que eu falo assim, cara, eu prefiro assim, Deus quer ver se você está servindo a Ele, ou se você está meio que... A gente quer uma igreja, a gente não quer aquela igreja assim, Não, a gente quer uma igreja com fundamento. E tem gente que vai para a igreja para se esconder. Também, ou somente para... vou lá porque eu preciso de alguma coisa. Isso aí, entendeu? Eu fiquei sem trabalho. Tudo bem, você tem que ir na igreja, concordo. Sim. Mas, cara, Deus é muito mais do que isso. E para mim o segredo está nisso, cara, é honrar, ter gratidão e lealdade. Eu falo por mim, eu não estou falando pelas outras pessoas, não. Eu falo por mim. Eu tenho uma história na nossa igreja que é muito interessante. 4 anos atrás, a gente estava na igreja, tocando, eu estava na bateria. A gente tem uma estrutura bem legal lá, a gente tem estilo assim, um teatro, a nossa igreja é estilo um teatro, assim, com mais arenas, lá na Suíça. E estavam lá tocando, e nisso entrou 2 rapazes na nossa igreja. Um baixinho e um grandão de 2 metros, foi esse aqui que está aqui. Ele entrou na nossa igreja, grande, 2 metros, e eu lá na bateria, dá pra ver, 2 metros dá pra ver, né? Então eu falei, cara, que legal, visitante novo, nunca vi, porque 2 metros eu nunca vi na igreja lá. Ele entrou. É músico também? Ele também canta, toca um pouco, ele canta e tudo um pouquinho. E aí ele entrou, tá bom, e nisso a gente tocando louvor, e ele começou a encher e tá, e nisso ele veio pra frente, da frente do palco e começou a dançar. Eu falei, meu Deus, Deus tá fazendo ali. E a gente tocando, tá bom, terminou o culto, tá, a palavra foi uma bênção, tá bom. Resumindo a história, o rapaz que levou ele para a igreja, ele uma vez ouviu falar da gente. Ele, conversando com ele, uma vez na rua, ele falou assim, cara, eu conheço uma igreja, eu não sou daquela igreja lá não, mas eu conheço uma igreja meio maluca. Rapaz, mas lá tem um fogo, e eu acho que você precisa desse fogo aí, cara. E aí ele falou, me leva nessa igreja maluca lá, então. Tá bom, te levo. Mas, vou te falar, antes de você chegar lá, se prepara, que eles são malucos. Eles pulam, gritam, e aí depois falam uma palavra pra você. É uma coisa louca. Eu não sou daquela igreja, não. Eu fico... Porque apresentando... Uma mula levando o cara pra Jesus. Incrível, incrível. Porque ele foi... É assim que Deus faz. Assim que Deus faz. Ele chegou lá, resumindo a história, ele encontrou Jesus lá na nossa igreja, que tá aqui, o Davi, o nome dele. Encontrou Jesus. Quando chegou na nossa igreja, cara, ele não tinha trabalho na Suíça, é uma coisa muito rara, não tinha trabalho. Estava com a vida totalmente destruída emocionalmente. Destruída, porque aconteceu várias coisas na vida dele, de relacionamento, tudo. Destruída. Ele ficou um tempo numa clínica para se recuperar, antes de chegar na nossa igreja. E eu me lembro, quando ele chegou na nossa igreja, meu pai olhou para ele e falou assim, Deus tem uma palavra para a sua vida. Para ele. Olhou para ele e falou, não vou profetizar sobre a tua vida, não vou fazer a reteté. Não, Deus tem só uma coisa para te falar. Fica na fonte. E ele olhou e falou, pastor, o que é fonte? E meu pai falou, você precisa de pessoas que vai te dar água. Porque hoje você não tem nem força para pegar água. E quando você pega uma água meia... mas não pode ser... Jesus vai me dar água, Deus vai me dar, porque esse negócio você faz o que quer e etc. Você tem que viver isso direito. E ele entendeu. Se passou 4 anos, Deus abençoou ele tremendamente no trabalho dele. Deus restaurou a vida dele emocionalmente. Deus começou a usar ele com a música dele na cidade toda, em toda a Suíça. E hoje é uma pessoa super reconhecida. E uma coisa que Deus fez na vida dele, cara, trouxe para ele uma coisa que ele não conseguia ter. Respeito, ele não tinha respeito com ninguém. Amor com as pessoas, ele não conseguia sentir amor pelas pessoas. E Deus começou a fazer milagres na vida dele, e está lá sendo abençoado. Tem 4 anos que está na nossa igreja. Se converteu lá uma pessoa. E o mais engraçado disso tudo, pastor Silas, que eu vou voltar lá. Meu pai não sabe falar alemão, você sabia disso? Ele não fala alemão, até hoje. Porque foi aquela história que eu falei lá no começo. Deus fez ao contrário com a minha família. Normalmente o missionário ele precisa aprender a língua. Deus fez ao contrário, começou lá no final. Ele começou, Deus, o pastor Marco Antônio falou, meu pai, você vai falar a língua do Espírito Santo com as pessoas. É isso que precisa lá na Suíça, o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo. Você viu o que aquele suíço falou aqui quando chegou lá na igreja e sentiu o fogo? A mesma coisa o Davi sentiu lá na nossa igreja, o fogo. E aí estamos voltando para trás. O que aconteceu?
Deus começou a dar a língua para mim, porque eu sou filho do meu pai, eu comecei a traduzir meu pai, minha irmã começou a traduzir meu pai, e a gente foi. E Deus tem feito uma obra tremendamente através do português do Brasil e do alemão. E do inglês. E do inglês também. Mas toda pessoa, é incrível, todo suíço que entra na nossa igreja, ele aprende português. Então, por exemplo, o Davi, quando entrou na nossa igreja, tem 4 anos, ele não sabia falar uma palavra em português. Se você falar com ele, ele fala. Então, assim, Deus tem feito uma coisa assim, só Deus. Só Deus e a boa vontade da Só ferramenta. Deus, exatamente. Agora, para acontecer isso, teve algumas coisas no processo dessa caminhada que aconteceu. Teve momentos que meu pai podia desistir. Teve momentos que meu pai podia falar assim, eu não quero estar com o meu pastor mais não, porque ele nem cuida de mim, ele não está nem aí, eu vou para outra igreja, porque outra igreja não sei o quê. Não. Fidelidade, lealdade, gratidão e honra. Não esquece disso, vou voltar. Fidelidade, gratidão, honra e lealdade. Esses 4, pega aí, na forma que você quiser, em qual, não importa qual é o número 1, número 2, número 3, número 4, mas pegue isso, guarde no seu coração, porque isso é um segredo, eu falo para você, da minha vida. Isso é um segredo para o sucesso, cara. Sucesso eterno. Sucesso eterno. Pilares para sustentar. Não importa qual é o número 1, número 2, mas use isso. Leva para você, para sua casa, para sua família. Uma coisa que, cara, eu falo por mim. Eu tenho vivido isso na minha vida. E Deus só tem me abençoado. Deus só tem me abençoado. Eu já tive vários convites para ir para o mundo. Porque convites é o que me falta para ir para o mundo. Gabriel, vamos lá, não sei o que, na baladinha. Não, sou solteiro. Vamos lá na baladinha, vamos lá não sei o que, vamos beber uma coisa, vamos não sei o que, uma cervejinha não faz mal, e tá, etc, etc. É mais um lugar que praticamente é liberado que... Né, lá é liberado tudo. Só que eu aprendi uma coisa do meu pai. Meu pai nunca falou para mim assim, que na Bíblia não sei o que é proibido beber, ou é proibido beber. Meu pai sempre falou assim, olha, tem alguns pastores que falam que é, tem outros que falam que não é. Então vamos fazer o seguinte, pra gente nem brigar aqui, nem brigar aqui, não vamos fazer. Porque, cara, tá tudo bem. Paulo ensinou isso, né? Não vamos, nem tudo é lícito. Vamos fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Não precisa. E se eu chegar lá no céu, Deus falar assim, você tinha que ter tomado. Amém. Então eu errei tentando acertar. Perfeitamente. Eu errei tentando acertar. Né? É improvável. Pode ser, não sei. Mas assim, eu já tive vários convites para isso. Nessa minha caminhada. Porque, infelizmente, muitos jovens falam assim, eu tenho que experimentar uma coisa ruim para saber que é ruim. Exatamente. Não, é isso que você está falando. Eu penso assim, a gente tem muita gente, eu já ouço alguns jovens, aqui no Brasil até já ouvi essa semana, eu preciso ter minhas experiências lá no mundo para depois eu voltar. Isso é o maior engano de Satanás. É o maior engano de Satanás. Você não precisa ter experiências lá no mundo, você precisa ter experiência com o Espírito Santo. Como você pode ter experiência com o Espírito Santo? Eu vou te dar um exemplo básico, fácil e bem pé no chão. Não vou falar de Bíblia, porque muita gente, faz isso aí. Não, ora, vai orar, mas eu não consigo nem orar. Vai ler a Bíblia, eu não consigo nem ler um versículo, eu só consigo ver, sei lá o quê. Então vou dar um princípiozinho básico. Para você sentir o poder de Deus, fique de lado de pessoas que vivem isso. Só isso. Não faz mais nada. Diga-me com quem andas e te direi. Foi. Então, poxa, Gabriel, mas eu não tenho mais aquela vontade de ler a Bíblia, eu não consigo mais orar, eu não sinto mais nada. Então faz só o seguinte. Escuta aí. Faz só isso. Escuta aí que Deus está falando aqui. Fica do lado de pessoas que vivem isso. Só isso. Fica ali do lado. Eu já passei por isso. Teve um momento na minha vida que eu não sentia nada, eu não sentia o Espírito Santo. Não precisa nem colocar crachá de Não. frente. Eu não sentia nada. Esse Espírito Santo, Bíblia eu não queria ler, orar muito menos, eu não sentia nada. Uma vez meu pai chegou para mim e falou, Gabriel, fica do lado de gente que tem fogo. Só isso. E isso que eu fiz. Simples, e aí Deus foi reenchendo de novo. Reenchendo, devagarinho. Cada um no seu tempo. E eu falo de todo o meu coração, vale a pena ficar fiel. Vale a pena ser fiel a Jesus. E como é que o apelo, Gabriel, lá de assédio, né? Porque o Brasil é o país vendido aí que aqui parece que é todo mundo tarado, né? Vocês conhecem a palavra tarado? Sim. Aqui é todo mundo que quer toda hora só fala em sexo. É o que vende. Não é por aí. Tem muitos cristãos.
Mas lá como é que é esse apelo com os jovens? Cara, o mundo está muito globalizado, né? Então, o que acontece aqui também acontece muito lá, mas eu acho que numa outra dimensão, lá muito mais liberal do que aqui. Sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa com 15 anos de idade lá na Suíça, ela já vai morar sozinha. Aqui no Brasil, menos. Pode até acontecer, mas menos. Lá com 15, 16, ela vai morar sozinha. Ela vai morar no apartamento dela. Ela não mora mais com os pais. Ela vai viver a vida dela. Então ali você já começa imaginando. Então ali ela começa a encontrar drogas. Ela começa bebida, drogas, cigarro, etc. Começa ali prostituição. Então assim, a cultura já começa bem antes. Aqui no Brasil pode acontecer isso? Pode. Mas um pouquinho mais pra frente ali, eu acho. Acontece também. Sim. Mas assim, isso está muito globalizado esse tema, entendeu? Agora uma coisa que a gente sempre fala é cuidado com o que você ouve. Cuidado com quem você anda. Cuidado, porque isso pode também te influenciar, entendeu? Então, assim, é difícil. O mundo está aí, né? A gente não pode sair do mundo, mas nós vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Inclusive, como fala no livro de Romanos 12, né? Não nos conformeis com esse mundo, ou seja, não toma a forma do mundo. Brinca do natural com o espiritual. Se tu não estiver protegido, tu não vai ganhar nunca. O cara não está brigando porque não está vendo. E aí a gente é protegido em todo momento. Lá, como é que as igrejas, por exemplo, aqui já há algum tempo que o secular, né? E aí secular que eu digo do mundo mesmo, já está dentro das igrejas. Lá já aconteceu isso? A música secular já está dentro da igreja também? Rapaz, muita. Na nossa igreja não, porque a gente tem princípios lá dentro. E, poxa, pode talvez soar um pouquinho ruim, as pessoas podem talvez até entender errado, mas eu prefiro. Não tem problema a pessoa entender errado não. Sim. Mas ali na nossa igreja, a comunidade, é a palavra de Deus, cara. Assim, a música é para Jesus. Eu respeito todas as pessoas que pensam o contrário disso, mas a gente tem o nosso caminho. Então, assim, cara, Deus não me tirou do mundo assim por acaso. Só, vamos lá, porque eu também já tive meus momentos. Eu também tive que tomar a decisão por Jesus. Eu sou filho de pastor desde criança. Mas teve um momento ali na minha vida, ali com 16, 17 anos, que meu pai falou, agora é o momento que você tem que tomar essa decisão. Tem um estigma também, né? Isso você sabe. Filho de pastor... Desvia, né? Não, eu digo mais, não é questão de desviar, eu digo que acaba sendo um referencial ali. Também. As pessoas olham com uns olhares, acho que tem mais juízes do que falar, filho do pastor, não sei o quê, tem isso. Você passou por isso? Acho que continua passando até hoje, né? Até hoje, mas assim... Eu acho que o importante também é muito assim, eu fui desde pequeno treinado para seguir a Jesus. Eu tive meus erros, sim, tenho minhas falhas até hoje, tenho. Mas eu fui desde pequeno treinado para seguir Jesus. Eu desde os meus 9 anos de idade eu dou dízimo na igreja. Eu sou dizimista desde os meus 9 anos. Quando meu pai me dava lá na moeda nossa 5 francos, seriam hoje 5 reais. Meu pai me dava 1 real, por exemplo, 1 real. Desse 1 real, meu pai chegava para mim e falava assim, você vai dar o dízimo de 1 real, que era 5 francos lá na Suíça, a moeda de 1. E eu pegava aqueles 10 centavos, aqueles 50 centavos, ia lá na frente e dava o meu dízimo. Desde os meus 9 anos eu sou dizimista na casa de Deus. E Deus me abençoou tanto. Está ouvindo aí? Então, tem uns pastores aí que querem desconstruir isso. Sim. Não sei se lá acontece isso. A mesma coisa em todo lugar. Querem desconstruir que o dízimo não tem nada a ver, que não existe na Bíblia. Eu também não estou aqui para polemizar. Também não. Eu não discuto. Mas eu falo por mim. Sim. Falo por mim. Deus só me abençoa. Só me abençoa. Se alguém chegar para mim e falar assim, pô, Gabriel, eu devo dar o dízimo ou não? Eu não falo se a pessoa deve ou não. Sim, eu falo assim, eu sou dizimista e vou falar de mim. Deus só me abençoa. Glória a Deus. Deus mas não é só eu, não tem vários da frente da minha igreja. É só bênção para a minha igreja. Deus só tem me abençoado, não tem faltado nada para mim. Só tem melhorado. Agora, eu penso o seguinte, quando a gente honra Deus, é muito, cara, não tem como Deus não honrar você. E é uma coisa assim, né, que você sente a espontaneidade, você se sente paz. Total. Porque se você pensar, se não quisesse assim, a gente fala do Evangelho, se a gente não quisesse ir a fundo no Evangelho, eu acho que nem precisa. Mas você parar para pensar que o que a Bíblia diz, que é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro não é problema algum, nunca foi problema, senão Deus não fazia as riquezas. Mas o amor ao dinheiro, o apego, né, que é o Deus mamon, que a gente sabe, que as pessoas colocam o coração naquilo,
Por isso que muitos não são dizimistas fiéis. Sim. Eu coloco 3 pilares na igreja. Eu falo para eles que eles têm que aprender o que a Bíblia nos orienta. É o dízimo, oferta e a oferta alçada. Inclusive, se tivesse que tratar em Malaquias, que não se limita a Malaquias fala mais do dízimo que a oferta alçada. Então, por que Deus faz isso? Porque Deus quer nosso dinheiro? Deus não precisa. É muito pequeno pensar isso. Inclusive, ele está fazendo isso para nos beneficiar. E outra coisa também, eu falo para os irmãos, você pode ficar tranquilo, porque você pode nem ser dizimista. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Mas o fato é que você tem que ser fiel, primeiro, a você.